Olá! Nós vamos hoje fazer uma breve revisão para a nossa avaliação dessa semana, falando sobre os modelos atômicos. Quando nós falamos em modelos, nós temos que lembrar que são representações. O primeiro modelo ele começou com Dalton, mas o Dalton ele aproveitou alguns estudos, alguns pensamentos dos filósofos gregos, que foram os primeiros a idealizar em relação à formação ou constituição da matéria. Os filósofos gregos afirmavam que a matéria eram constituídas por átomos, pequenas partículas, que não se dividiam. A vem de não, tomo vem de partes, então são partes que não se dividiam. Isso foi mais ou menos por volta de 400 anos antes do nascimento de Cristo. Dalton fez o seu primeiro modelo buscando essas observações, né? E aí o modelo foi em 1808. Se nós observarmos, passou mais de 2000 anos. Foi chamada de bola de bilhar porque ele considerava pelas suas observações, sim, o átomo uma das menores constituições da matéria, que era a menor, maciça. O termo maciça significa que ela era totalmente preenchida, esférica e indivisível. Só que a ciência ela foi se evoluindo e aí foi surgindo novas experimentações, novas descobertas. E aí nós temos o segundo modelo atômico feito por Thomson, ou Thomson. Nesse modelo, ele descobriu os elétrons. Pelas experimentações, os elétrons possuem carga negativa. O seu modelo foi chamado de pudim de passas ou panetone. Ele afirmava que o átomo era esférico, era uma esfera positiva, não maciça, porque ela possuía partículas menores, divisível devido à presença do elétron e eletricamente neutra. Esse termo eletricamente neutra representa que as cargas positivas e negativas são iguais. Sempre que surgir esse termo, as cargas positivas e negativas, elas são iguais. Então nós temos aí o segundo modelo com as características em relação à descoberta dos elétrons. Esses estudos auxiliou também o modelo de Rutherford, que foi o terceiro modelo assim considerado na escala de evolução. Rutherford, ele utilizou a radioatividade e ele utilizando esse processo, ele conseguiu descobrir pelo seu experimento com a lâmina de ouro, radiação, que existia uma região central de uma massa concentrada. Ele batizou como núcleo, um núcleo central positivo, pequeno e denso. E ao redor desse núcleo, os elétrons se movimentando. Ele deu o nome, batizou como eletrosfera, aonde nós temos os nossos elétrons. O átomo de Rutherford também é eletricamente neutro. As cargas positivas e negativas estão em quantidades iguais. Então, o modelo de Rutherford houve a descoberta dos prótons, e os prótons possuem carga positiva, o núcleo positivo e ao redor as cargas negativas se movimentando. E essas quantidades são iguais. Só que houve alguns questionamentos em relação a esse modelo. Se o núcleo era positivo e os elétrons negativos, por que não se atraíam essas partículas? Já que já haviam estudos sobre eletricidade que os opostos se atraíam. Essa data aqui foi por volta de 1900, 1905, esses estudos e experimentações. O tempo foi passando, foi evoluindo, as ciências também, e aí nós não falamos quarto modelo, nós falamos o modelo atual porque entre Rutherford e Chadwick nós temos vários outros cientistas contribuindo com descobertas sobre o átomo. Então, Chadwick, nós temos aí o modelo atual, ele foi trabalhado, descoberto aí em relação aos nossos nêutrons em 1932. Esse modelo atual também é um átomo eletricamente neutro. Eletricamente neutro significa que prótons é igual à quantidade de elétrons. E aí ele tem essa característica, lógico que é uma representação. No núcleo tem o prótons e prótons positivos e nêutrons, olha o nome, sem carga.
E ao redor movimentando, nós temos os elétrons que ficam na nossa eletrosfera. Então, esse modelo é um dos que nós trabalhamos em relação à constituição da matéria. O átomo é uma partícula pequena da matéria, mas dentro dela, dentro do átomo, existe subpartículas, e essas subpartículas ainda são, bem pequenininhas, bem menores do que o átomo, que fazem a constituição de todas as matérias. Então, nós temos em relação às cargas, os prótons são positivos, os nêutrons sem cargas e os elétrons negativos. E com isso, nós sabemos que o átomo ele não vai ficar só eletricamente neutro, ele pode ter um processo chamado de eletrização. Essa eletrização é quando o átomo perde ou ganha elétrons. Falamos que o átomo fica eletrizado. Ele pode ficar positivamente eletrizado ou negativamente. Para ele ficar positivamente, significa que ele vai ficar com menos elétrons do que prótons. E se ele ficar negativamente, ele vai ficar com mais elétrons. E aí, com esse processo de eletrização, surge em relação às características também de atração e repulsão dos corpos. Essa atração e repulsão dos corpos, olha como nós analisamos. Quando eu tenho, para eles se atraírem, eu tenho que ter cargas opostas, os opostos se atraem. Quando eu tenho cargas iguais, elas vão se repelir. E de acordo com isso, nós vamos ver os tipos de eletrização. Nessa eletrização da matéria, é porque houve perda ou ganho de elétrons. E nós temos 3 tipos que nós vamos revisar agora. Eu tenho eletrização por atrito, eu tenho eletrização por contato e indução. O que é o atrito? O atrito nós já estudamos, fizemos uma experiência em sala de aula. É onde você vai pegar 2 materiais diferentes e vai atritar e esfregar eles. E esse contato que vai existir também, eles vão transferir elétrons de um para o outro. Nesse caso, foi usado o vidro e a lã. O vidro, após fazer o processo de atrito, ele ficou positivo e a lã negativa. Também temos aí uma triboelétrica. O que é essa triboelétrica? É uma listinha que fala quando nós atritamos materiais aí diferentes, um tem a tendência com mais facilidade de ceder elétrons para o outro. São os elétrons que fazem essa movimentação. Prótons e nêutrons não são mexidos, eles ficam quietinhos lá no núcleo. Então, como os elétrons ficam na eletrosfera e quando ele mais ficar distante desse núcleo, mais fácil é essa retirada. Então, a eletrização por atrito é esse procedimento, onde nós atritamos e um dos materiais vai ceder elétron para o outro. Nós temos outra eletrização chamada de contato. O que é esse contato? É onde eu tenho um corpo neutro e um corpo eletrizado. Aqui significa que eu tenho mais cargas negativas, que são elétrons. Ao encostar em uma esfera sem carga não, com cargas eletricamente iguais, parte dessa carga do corpo B vai passar para o corpo A. Então, esse contato significa que no final os dois materiais ou os dois corpos vão possuir a mesma carga. Então, olhem só, eu tenho material carregado negativamente e esse é neutro. Ao encostar, parte da carga, nesse caso são excessos de elétrons, vão passar para outra esfera. Agora, observe bastante isso aqui. Essa esfera A é maior do que a esfera B. Então, se ela é maior, ela vai ficar com maior quantidade em relação à quantidade de elétrons recebidos, transferidos. Quando você separa, eles estão eletrizados com cargas iguais. E lembrando que cargas iguais, eles se repelem. Se as esferas forem iguais de massas, tamanhos, aí elas vão ficar distribuídas uniformemente. Aqui é a eletrização por indução. O que é essa indução? Eu vou induzir, forçar
as cargas se separarem. Olha como é que fica. Eu tenho um indutor, então eu tenho um objeto carregado. Aqui o exemplo é positivo. Aqui eu tenho um induzido que é um corpo neutro. O que esse indutor faz? Aqui ainda continua neutro, ele só faz o corpo B separar as suas cargas. Os opostos se atraem. Se aqui é positivo, as cargas negativas, os elétrons têm a tendência de ficar atraindo aqui. E as positivas correm para o outro lado. Olha só, ainda é neutro, mas as negativas se aproximam das cargas opostas e a positiva para cá. Sem tirar próximo esse indutor daqui, esse corpo B ou essa esfera B é conectada a um fio terra. Esse fio terra, ele vai ter em relação à sua função ou de pegar elétrons para subir em relação ao solo para o objeto ou descarregar elétrons. Isso vai depender da carga que estiver desse lado onde você conectar o fio. Então, olha só, você ainda tem o indutor carregado, as cargas negativas ficaram desse lado e as positivas desse lado. Se ficar positivo desse lado, o elétron sobe para a esfera e no final essa esfera vai ficar negativa. Então, na indução, no processo de eletrização por indução, no final do processo, depois que colocou o fio terra, observa que em momento nenhum elas se encostaram, mas foi induzido a ficar com essa carga com o auxílio do fio terra. Se caso aqui for negativo, aqui as cargas serão positivas e aqui negativas. Ao conectar o fio terra, os elétrons vão descer. Então, eles fazem esse processo contrário. Então, muita atenção. Revisando com vocês, então. Na eletrização por atrito, após o atrito, os objetos possuem cargas diferentes. Um cede elétron para o outro. Na eletrização por contato, no final do processo, eles vão adquirir cargas iguais. Encostou, ficou com cargas iguais. Se for negativo, o outro também fica negativo. Se é positivo, também fica. E na indução, vai ocorrer força a ele a separar as cargas e no final ele vai ter carga diferente do indutor. Se é positivo, o B fica negativo. Se aqui é negativo, aqui vai ficar positivo. Mas para que isso ocorra, eu tenho que fazer a conexão do fio terra. Se eu não fizer, se eu paralisar o processo aqui, o que vai ocorrer em relação a isso? Se eu parar aqui, ó, eu coloquei o indutor perto do induzido. Ah, separou as cargas, mas se eu tirar o indutor, ela volta a ser neutra e as cargas se organizam novamente. Então, ocorreu esse processo devido a essa aproximação. Então, nós fizemos revisão dos modelos atômicos, dos tipos de eletrizações. Eu fiz essa revisão com vocês porque muitos alunos nos fóruns me pediu que ainda estavam com muitas dúvidas. Então, chegou o momento do aluno que já sabe de revisar e do aluno que está com dúvida de sanar elas também. Se tiver ainda ou ficar algum pontinho aí, né, não esclarecido, procura no fórum, deixa sua dúvida, que amanhã e quarta-feira eu vou auxiliar vocês. Boa avaliação, fiquem com Deus e se cuidem. Até mais!